Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje não vai ser uma pregação, vai ser um estudo de fato que nós vamos fazer. Esse assunto, discipulado, já é algo que nós aqui já temos falado há algum tempo aqui na igreja. E esse estudo especial que eu estou trazendo hoje para os irmãos, ele já foi feito, muito semelhante a esse, há cerca de 2 anos atrás. Mais ou menos 2 anos atrás, nós trouxemos esse mesmo estudo, muito parecido, com poucos detalhes diferentes, mas naquele momento, para muitos irmãos, e possivelmente para a maioria dos irmãos aqui da igreja, foi uma introdução ao assunto discipulado. Muitos irmãos nunca haviam ouvido falar, nunca tinham feito, nunca tinham participado. Alguns outros, poucos, por conta da igreja que vieram, ou de outros locais, ou de ter tido uma prática com outras pessoas, já conheciam, mas eles eram uma minoria dentro da igreja. Mas pela graça do Senhor, nós, lendo a palavra, ouvindo irmãos, estudando bons livros, nós entendemos que essa prática, a prática do discipulado, é uma prática bíblica, é uma ordenança bíblica, e que é algo que toda a igreja deve se envolver. E, como o Marco falou, de uma maneira muito correta, e a gente tem que cuidar muito para que isso não aconteça conosco, não porque alguém está mandando, não porque alguém pediu, não porque estão olhando, não para cumprir uma tabela, mas porque isso honra o nosso Senhor. Irmãos cuidando de irmãos é algo que o nosso Senhor determinou que fizéssemos por amor aos irmãos e por amor a Ele, e nós devemos fazer isso, por amor e por obediência. Agora, dentro desses 2 anos, muita coisa aconteceu. A gente teve uma pandemia, a gente teve muitos irmãos começando esse trabalho, muitos irmãos se desenvolvendo nesse trabalho, alguns se adaptando muito bem, outros com lutas, outros com dificuldades. Mas, por mais que a coisa não esteja exatamente do jeito que talvez eu gostaria, que o Marco gostaria, de 100% da igreja estar se discipulando mutuamente, pela graça de Deus, hoje nós temos bastante irmãos já fazendo ou praticando isso. Eu tenho visto, pela graça de Deus, vários irmãos que entre si, naturalmente, acabaram se encontrando e estão se combinando e já estão praticando o discipulado, e muitas vezes sem ninguém pedir ou sem ninguém mandar, simplesmente porque um irmão procura o outro, pelos vínculos naturais de afeição e de amor que nós temos, de cuidado. Então, até por conta dessa situação, muita gente tem procurado, a mim, eu imagino que o Marco, a Liege e outros irmãos que já têm praticado isso há algum tempo, com perguntas, com dúvidas, questionando como que pode ser feito, como que não pode, como que funciona. E aí eu achei interessante trazer de volta esse mesmo estudo, 2 anos depois, para que nós agora, com uma igreja que já está, não de forma completa, estamos distante disso, mas pela graça de Deus, uma igreja que já está caminhando nesse caminho do discipulado, de uma cultura que está se instituindo, e pela graça de Deus eu tenho visto isso em muitos irmãos, esse desejo de participar, mas ao mesmo tempo a gente percebe dúvidas, a gente percebe lutas. Então por isso que já há algum tempo o Senhor tem me incomodado, alguns irmãos vieram conversar comigo, minha esposa veio falar comigo, e aí eu já estava pensando em trazer esse estudo já há algum tempo. Então, irmãos, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o estudo, eu vou tentar ser breve, e ao término dele, eu vou abrir para que os irmãos, caso queiram, caso tenham, possam fazer perguntas, porque o foco maior aqui hoje vai ser de aspectos práticos mesmo a respeito de discipulado. Aspectos práticos. Lógico que eu vou falar da base, mas nós vamos falar de aspectos práticos. E aí, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não precisem ficar com vergonha, só levantar a mão, os irmãos vão estar com o microfone, vão levar, e aí eu vou tentar responder. Tem muitos irmãos aqui com mais experiência que eu, posso me valer deles também, se for o caso, mas esse é o nosso desejo, edificar a igreja, sabendo que esse momento que nós vamos ter aqui hoje não é um momento indefinitivo, falou, agora não posso mais perguntar. Irmãos, nós estamos abertos para receber as perguntas, as dúvidas, os questionamentos de todos o tempo todo, não só eu, todos os irmãos do presbitério, aqueles que já estão fazendo e praticando o discipulado. Então, irmãos, primeiro, o que significa ser um discípulo?
Basicamente é isso. Um discípulo é um seguidor. Um discípulo é alguém que segue. E um discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo. Simples assim. Eu vou pôr aqui uma referência do irmão Mark Dever. Eu usei muito. Tem um livrinho bem pequenininho. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, chama Discipulado, do irmão Mark Dever. Eu estou recomendando esse porque ele é o menor, muito simples e muito prático. Eu usei muito ele como base para esse estudo. Ele vai dizer o seguinte: ser cristão significa ser discípulo. Não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus, lembra que a gente falou que um discípulo é um seguidor? Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. Não há discípulos de Jesus que não o sigam. Entendo que, em primeiro lugar, o discipulado, ele é sempre, e ele deve ser sempre, seguindo a Cristo. Muitas pessoas têm um conceito equivocado, e eu sei de vários irmãos aqui que passaram por contextos religiosos em que havia algo chamado de discipulado, mas esse discipulado não era o discipulado cristão, porque era um discipulado que colocava o poder e a liderança e a direção em pessoas. E aquelas pessoas que eram os discipuladores, eles tinham o poder, né, de dirigir a vida dos seus discipulandos. Isso não é discipulado. Porque, quer dizer, isso é um tipo de discipulado com D minúsculo, em que homens seguem outros homens, mas não é o discipulado cristão, onde homens ajudam outros homens e mulheres, obviamente, a seguirem a Cristo. Tudo aponta para Cristo. Se não estiver olhando para Cristo e estiver olhando para Danilo, para Marco, para Daniel, não é discipulado. Isso é outra coisa que vai levar à idolatria no fim, mas não é discipulado. O discipulado envolve seguir a Jesus Cristo. E é nesse sentido que nós devemos nos ajudar mutuamente, né? Então, aqui eu vou trazer o significado, não só, o significado geral é aquele que eu falei, é seguir, né? E seguir a Cristo. Cristo deve ser o foco de todo esse processo. Mas como que isso se aplica a nós, membros da igreja? Né? E aqui a gente vai para outra definição do irmão Mark Dever. Ajudar, discipulado como ajudar outras pessoas a seguir Jesus, sempre apontando para o nosso Senhor. Outra definição possível seria discipular, exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, ou seja, intencional, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir a Jesus. Vocês viram aqui como fica claro? Discipulado é seguir a Cristo. Discipular é seguir. Seguir quem? A Cristo. Agora, aquilo que nós fazemos enquanto igreja é um irmão ajudando o outro irmão, de forma intencional, deliberada, a que essa pessoa possa ser cada vez mais parecida com Cristo. Existe algum poder em mim ou em você para fazer alguma pessoa mais parecida com Cristo? Não, mas o Espírito Santo tem esse poder. E o Espírito Santo, através da palavra dele, nos ensina que nós devemos exercer essa influência, clamando sempre a ele mesmo para que faça essa obra. Você e eu não temos poder de mudar ninguém. Eu e você, não é por argumentos, não é por autoridade, não é por poder que nós vamos conseguir convencer alguém do pecado. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas aprove a Deus, no seu conselho soberano, usar pessoas como eu e você para que estejamos andando junto com outras pessoas e para que nós cheguemos para pessoas às vezes e digamos: irmão, eu preciso te exortar porque você está em pecado. Irmão, eu creio que você poderia ler mais a Bíblia porque você está muito distante daquilo que a palavra prescreve. Vocês conseguem entender que o Espírito Santo usa eu e você para fazer isso? Ele usa nós, é assim que ele quis. Ele poderia ter feito isso tudo automaticamente? Evangelizar não para ser mais um papel que a igreja tem, mas ele iria fazer com anjos, o Senhor ia fazer com anjos. Eles iriam lá no Paquistão, evangelizaria e todo mundo ficava crente. Era difícil para o Senhor fazer isso? Não, mas aprove a ele que nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, remidos pelo sangue do Cordeiro, fôssemos usados para isso. Vasos de barro, capacitados por Jesus Cristo.
No discipulado, é exatamente a mesma coisa. Você e eu não somos os responsáveis para que aquelas pessoas se convertam, para que aquelas pessoas sejam confrontadas não, mas tenham convicção de pecado. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Entenda isso. Isso vai trazer muita tranquilidade para você no seu processo de discipulado. Porque muitas vezes você quer convencer uma pessoa de que ela está errada, a pessoa não quebra. Você já usou todos os seus argumentos e a pessoa continua firme. Aí você chega num ponto e fala, Senhor, está em tuas mãos, sempre esteve. Que o Senhor convença. Não somos nós quem fazemos isso. Se você achar que é você, uma hora vai dar problema no seu processo. Vai começar em você, vai sofrer a pessoa que está andando com você. Né? Então, tome muito cuidado com isso e nunca se esqueça disso. E aqui, essa questão da intencionalidade, é algo intencional. Muitas vezes, quando a gente começou nesse processo de conversar sobre isso, entre nós, até mesmo entre nós que estávamos nesse primeiro momento, às vezes algumas pessoas falavam, mas eu já faço isso. Volta e meia eu converso com o irmão. Aqui no fim do culto, por exemplo, a gente sempre tem momentos de conversas, de boas conversas. Às vezes o irmão chega, a gente no canto, olha, aconteceu isso, você poderia me ajudar, você poderia... E a gente conversa, a gente instrui, não só entre os irmãos do presbitério, mas entre vários irmãos aqui, a gente sabe que isso acontece. Isso é normal, isso é bom, isso deve acontecer. E até na sexta-feira um irmão veio me perguntar sobre o discipulado, e eu até comentei que a gente ia falar hoje sobre isso, e aí ele falou, mas o irmão que está vindo há 3 ou 4 semanas aqui na comunidade. E aí ele falou, mas como que funciona isso? E nesse momento a gente já estava conversando há cerca de uns 10, 15 minutos sobre a vida deles, essas mudanças que ele está tendo, pela graça de Deus eles têm conhecido ao Senhor. Aí eu expliquei para ele, falei, irmão, você entenda o seguinte, o discipulado é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está sentado, eu estou conversando com você, a gente está falando sobre a nossa fé, a gente tem falado, você está trazendo informações, eu estou tentando te ajudar a olhar para a palavra em relação a ela, mas não vai ser no momento esporádico, no fim de um culto, em que a gente não se preparou para isso. A gente vai sentar, possivelmente, vai combinar que isso vai acontecer semanalmente. Então, nós vamos sentar, isso vai ser preparado de antemão, a gente vai sentar, vai conversar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, mas basicamente não é muito diferente dessas conversas edificantes, mas vai ter um papel de intencionalidade. A gente vai combinar, a gente vai se organizar e a gente vai fazer isso por um determinado tempo. A gente vai ler determinado livro ou determinado livro da Bíblia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vai haver esse critério e isso faz toda a diferença. Às vezes você pode falar, não, mas eu converso com todo mundo aqui na igreja. Ok, mas você conversa de forma esporádica conforme, e isso deve acontecer. Mas o discipulado, ele vai ter essa carga de intencionalidade. Nós dois, tanto eu quanto o irmão que eu estou discipulando, o irmão que está me discipulando, a gente vai ter uma hora, a gente vai ter um momento em que a gente vai estar se preparando para isso, orando por isso, e clamando ao Senhor por isso, e a gente vai sentar junto, e o Senhor vai tratar conosco ali, tá bom? 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 2, olha que o Senhor vai dizer para Timóteo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para quê? Para que esses homens fiéis e idôneos aprendam bastante e morram com esse conhecimento que eles receberam? Não. Para que esses homens fiéis e idôneos instruam a outros homens fiéis e idôneos. Vocês conseguem entender que a igreja cristã existe há mais de 2000 anos através desse discipulado cristão? Homens idôneos que vêm ensinando outros homens idôneos, que vêm ensinando outros homens idôneos há mais de 2000 anos. E é por isso que nós estamos aqui. Muitas pessoas confundem isso. Então, já houve algumas cruzadas evangelísticas em que num estádio inteiro 100.000 pessoas levantaram a mão e falaram, eu aceito a Jesus. E não foram cuidadas, não conheceram de fato o Espírito Santo de Deus, nunca ninguém sentou do lado delas para explicar o que era o Evangelho, o que era a palavra, o que era a vida cristã, o que era a santificação. Não foi assim que a igreja cristã cresceu. Como grandes reis do passado, quando eles se convertiam e declaravam que todas as pessoas debaixo da jurisdição deles eram automaticamente cristãs.
Isso não é evangelização, isso não é discipulado. O discipulado cristão é a base do crescimento da igreja desde quando a igreja é igreja. Um homem pregando para outros homens, tudo através do poder do Espírito Santo, e essas pessoas sendo convencidas do seu pecado, sendo convencidas de que elas precisam seguir a Cristo cada vez mais. E por que a gente disciplina, irmãos? São dois os motivos básicos pelos quais nós... eu falei disciplina, disciplina também serve aqui, viu? É a mesma coisa, mas é discipula, tá bom? Desculpa. Mas serve mesmo porque a raiz da palavra é a mesma, e eles andam muito perto um do outro. Mas por que a gente discipula? Em primeiro lugar, por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vamos ler 1 João capítulo 4, versos 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Qual é a maior manifestação de amor que um ser humano, um cristão, pode ter a respeito de um outro irmão, de um outro cristão? É falar de Cristo para essa pessoa. É apontar Cristo para essa pessoa. Não é ajudar materialmente, não é ajudar de outras formas, mas é apontar Cristo para aquela pessoa. É lógico que eventualmente vai ter o cuidado financeiro, um cuidado material, isso faz parte também. Mas se nós fizermos isso, cuidado material, mas não apontarmos a Cristo para essa pessoa, o máximo que a gente está fazendo é engordando gente para ir para o inferno. Não é isso que a gente quer. Nós queremos que a pessoa conheça a Jesus Cristo. Então, não existe manifestação maior de amor de um cristão por outro cristão do que apontar Jesus Cristo para essa pessoa. Falar, olhe para o Senhor. Agora, você está com um problema no seu casamento? Olhe para o Senhor e veja o que o Senhor fala sobre casamento. Você está com um problema financeiro? Olhe para o Senhor e veja o que o Senhor fala sobre finanças. No trabalho, olhe para o Senhor e veja o que o Senhor fala sobre o seu mandato cultural aqui na terra. Mas é apontar a Cristo. Se você não se preocupa em mostrar Jesus Cristo para outras pessoas, sejam irmãos na fé, sejam pessoas que ainda não creem no Evangelho, isso é evangelização, você possivelmente não conhece a Cristo. Porque aquele que diz que ama a Deus, ama o seu irmão. Uma pessoa que não fala do Senhor para ninguém, ele não ama ninguém. E uma pessoa que não ama ninguém não pode dizer que ama a Deus. A gente precisa olhar para nós mesmos e perceber se esse é meu caso. Olha, eu reconheci a Deus há 20 anos atrás, que alegria. Agora eu quero sentar e esperar o dia da minha morte e o mundo que se exploda. Isso não é uma manifestação do cristianismo. Isso é rejeitar a própria essência do cristianismo, que é nós sermos sal e luz. Nós pregarmos, nós falarmos e nós nos ajudarmos mutuamente. A igreja é um corpo, irmãos. É um corpo. Seria por exemplo, eu tenho um corpo aqui. Se uma farpa entra aqui na minha mão e me machuca e me dói, o que a outra mão faz? Ela vem e tira essa farpa. Ela lava essa mão. Ela põe o curativo. É o corpo, cuidando do corpo. Se você consegue ver um irmão seu lutando, passando por dificuldades, por dores, por sofrimento, e você consegue olhar para aquilo e falar, isso não é problema meu, como Caim disse um dia, Caim não é uma boa referência, então possivelmente você não está considerando aquela pessoa como corpo. Mas se ela não é o teu corpo, que corpo que você faz parte? É algo que a gente tem que considerar. E o segundo motivo, importantíssimo também, pelo qual a gente discipula, é por obediência ao Senhor. Olha Mateus 28. Um texto que todo mundo conhece, mas é um texto que muitas vezes nós olhamos só do lado da evangelização. Mas não é só jogar e sair correndo. Não é só isso que a gente faz. A gente precisa falar do Evangelho, segurar na mão e continuar andando. É isso que as igrejas locais fazem. E por isso a importância das igrejas locais. Igreja local é isso aqui, a Comunidade Cristã de Londrina, Primeira Igreja Batista, a Comunidade Cristã de Maringá, são igrejas locais. É nas igrejas locais que o Senhor colocou, vamos dizer assim, através da palavra dele, no Novo Testamento, líderes e ovelhas, para que andem juntos, mutuamente se exortando e se ajudando. É lógico que a gente tem contato com as outras igrejas, nós somos todos corpos,
membros de um mesmo corpo da igreja, a igreja católica, no sentido original da palavra, a igreja universal, que é aquela igreja que é todos os salvos, todos os remidos. Nós todos fazemos parte dessa igreja, aqueles que creram no Evangelho. Mas nós todos aqui, que somos membros dessa igreja, devemos nos ajudar mutuamente aqui. Mas olha só, o Senhor vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é um chamado, é uma ordenança para nós fazer essas coisas. Falar, exortar, discipular, levar pessoas que nós conhecemos cada vez mais próximas a Cristo. Talvez você olhe e fale assim: quem sou eu para fazer isso? Irmãos, nós não somos ninguém mesmo. Mas se você creu em Cristo Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, se você já se reconheceu como um pecador miserável, que não poderia chegar ao céu sozinho, e conseguiu reconhecer que você é um pecador, e quem faz isso é o Espírito Santo, e creu que Jesus Cristo morreu no seu lugar, você já é um cristão. O Espírito Santo de Deus habita em você, e você já está plenamente habilitado para evangelizar outras pessoas, e nesse processo, discipular essas pessoas. É lógico que eu sou um neófito, eu sou um recém-convertido, eu ainda estou aprendendo. Ninguém vai exigir de você que você acompanhe pessoas e que resolva. Não é isso, irmão. Mas você entende que se você já conhece a Cristo, você já pode falar de Cristo? Se você sabe quem o Senhor é, porque o Espírito Santo habita dentro de você, você já pode falar do Senhor. Então, muitas pessoas têm, e aí eu me preocupo se é zelo, efetivo zelo, pela palavra e pela vida dos irmãos, ou se é só uma falsa desculpa, né? O Flávio falou recentemente aqui daquela humildade, falsa humildade, né? Eu não estou apto para falar de Cristo. Quem sou eu? Eu sou muito humilde, eu vou deixar para irmãos mais velhos. Às vezes é só preguiça. É só preguiça. A pessoa não se preocupa em aprender, a pessoa não se preocupa em ir atrás. E graças a Deus, o Senhor tem tratado pessoas. Eu tenho recebido irmãos que chegam e falam assim: irmão, eu quero começar a discipular, eu não sei como, mas eu quero aprender. Como que eu faço? E a gente tem andado junto, a gente tem lido livros, a gente tem conversado. Esse é o Espírito, irmãos. Ninguém nasceu pronto, a gente não vai morrer pronto. Quando a gente morrer, o Senhor vai nos levar para a glória e aí, graças a Deus, vai estar tudo resolvido, ou se Ele voltar antes. Mas, irmãos, enquanto estivermos aqui, todos nós estamos aprendendo. Então, é importante que a gente tenha isso. E aqui alguns critérios que eu quero colocar, já entrando bem na parte mais prática. Às vezes, falando aqui daqueles que vão discipular, e quem que pode discipular, irmãos? Todo mundo aqui que já creu no Evangelho, que já é membro aqui da igreja. Se você é membro, você já está caminhando aqui já há alguns meses, há algum tempo, você já passou pelo crivo dos irmãos do presbitério, que conversaram com você, então você já tem uma compreensão. Todos vocês já estão aptos a começar a pensar em discipular alguém. Se você ainda não tem condições, esse é o seu ponto, então comece a se preparar para isso. O que você não pode é falar assim: eu vou esperar 2 anos, daqui 2 anos eu vejo. Não. Se você acha que você não está pronto ainda, então já comece a se preparar e orar pedindo para Deus para isso. Isso não é uma responsabilidade só de presbíteros e diáconos, é de todos os irmãos e irmãs. E irmãs. As irmãs também têm que se preparar para isso, tá bom? Então, algumas orientações aqui. A quem discipular? Primeira coisa, a gente tem que orar. E orar. Se você está se sentindo incomodado em relação a isso, porque, eu tenho preguiça, eu não sei, eu tenho medo, ore. Ore, clame ao Senhor, arrependa-se diante dEle, peça a Ele para que Ele te dê direção e graça nesse sentido, e comece desde já a orar pela pessoa a quem você vai discipular. Você não sabe às vezes quem é. Às vezes você até já tem uma noção, mas ore ao Senhor, esse é o primeiro ponto sempre. Depois, considere isso daqui. Membros da família. A palavra vai dizer em Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial os dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. O que eu quero dizer isso? Tem pessoas que querem muito discipular. Danilo, me dá 5 nomes aí que eu vou sair discipulando. Só que não conversa com a esposa, não conversa com os filhos estão largados, ele só pensa na igreja. Não é assim que funciona.
Às vezes tem alguns de vocês aqui que falam assim, eu não consigo me ver discipulando. Se você é pai e mãe, você já deve estar discipulando. Você já deve estar discipulando os seus filhos. O primeiro papel de um pai e de uma mãe é discipular os seus filhos. O primeiro papel do marido é discipular a sua esposa. Vai ter um encontro regular que a gente vai se sentar quinzenalmente ou semanalmente? Dependendo, pode até haver. Um esposo com a esposa que resolve ler um livro juntos e conversando entre si. Pode acontecer? Pode. Pais, especialmente de filhos um pouco mais velhos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, qual seria a luta e a dificuldade em você falar, filho, vamos estudar um livro junto? Vamos estudar um livro da Bíblia junto? Irmãos, por que não? É lógico que o discipulado de um filho não é só esse momento. Nós discipulamos eles na hora que ele, assim, eu já tenho orado pelos meus filhos desde antes deles nascerem, a gente já orava pelo futuro esposo, já orava pelos netos, a gente já está orando, faz tempo já. Então, assim, o discipulado envolve tudo isso? Sim, mas por que não um tempo intencional? Especialmente, irmãos, se você é alguém que encontra outras pessoas e que discipula outras pessoas. E às vezes o seu filho, sua filha, não tem ninguém. Às vezes eles vão se sentir muito amados e cuidados se você sentar e falar assim, você quer estudar um livro com o papai, com a mamãe? Seria algo que a gente deveria considerar. Os nossos parentes, os nossos irmãos aqui eu falando de carne, pai, mãe, avô, avó, nós devemos levar o evangelho para essas pessoas. Nós sabemos que não somos nós quem os converte, então, mas existe essa responsabilidade nossa de levar. Mas se eles não creem, cabe ao Senhor tratar com eles. E o nosso desejo é esse. Mas a gente nunca pode esquecer dessa responsabilidade nossa no seio familiar. Então, quem que a gente deve mais? Vamos colocar outros critérios aqui. Um cristão. Peraí, mas eu não posso discipular um não crente? Não crente, você pode e deve conversar e falar de Cristo para ele, mas isso é evangelização. Então, você está evangelizando. A partir do momento que essa pessoa creu no evangelho, aí começa o processo de discipulado em si. Essa pessoa, enquanto ela está rejeitando a Cristo, mas está ouvindo, ela não está seguindo a Cristo. Então, você deve fazer isso? Deve. Isso também é um chamado nosso, é uma ordenança do Senhor. Mas discipulado é diferente de evangelização. Mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, quando a evangelização de fato o Senhor opera, ela se transforma em discipulado. É isso que vai acabar acontecendo. A pessoa vai crer no evangelho e vai continuar andando nesse caminho. E aí, especialmente, aqui um cuidado que a gente tem que ter, pensando na igreja local. É proibido que um irmão da comunidade cristã de Londrina ande com o irmão de outra igreja local? Não é proibido. Não existe nada de errado por si só. Mas a gente deve considerar a importância da igreja local nesse aspecto. A igreja aqui tem demandas. A igreja lá tem demandas. Então, assim, a nossa prioridade deve ser com os irmãos membros da nossa igreja, que são os mais próximos. Família da fé nossa mais próxima são esses que estão aqui, que o Senhor colocou conosco. Isso é um cuidado que a gente deve ter, mesmo porque você nunca sabe como que são os líderes de outras igrejas. Tem gente que fica ciumado, que fica bravo, e às vezes acaba criando um outro problema. Então, foque e pense nos irmãos aqui da igreja. É lógico, mas eu queria evangelizar o meu irmão, o meu pai que está em outra. É outra situação, irmãos. Mas aqui a gente está falando da situação padrão. Do mesmo gênero, o que é o mesmo gênero? Homem discipula homem e mulher discipula mulher. Mas é muito... Não, nem comece a justificar. Tá bom? Então, homem discipula homem, mulher discipula mulher. Não existe nenhum tipo de situação que possa justificar outra coisa além disso, a não ser que seja sua esposa. E aí você pode, né? Mas nunca, não confunda as coisas. Diferente de você. Isso aqui, irmãos, não é uma questão, tem que ser. Mas muitas vezes eu quero procurar alguém para discipular que pense exatamente como eu em tudo. Basicamente, o que eu quero, sabe o quê? É continuar exatamente do jeito que eu sou. Eu não quero ser confrontado. Então, quem que pensa politicamente igual eu? Quem que pensa sobre igreja igual eu? Quem que pensa sobre Romanos 7 igual eu? Então, aí eu vou... achei alguém perfeito. Aí eu vou e aí ficam os dois falando as mesmas coisas um para o outro e todo mundo fala, cara, você é demais, você é demais. Isso não é discipulado. Porque
a gente tem que tomar esse cuidado. Não estou falando que então eu vou ver quem é a pessoa mais diferente de mim da igreja. Não necessariamente, mas não se preocupe com isso. Se essa pessoa a quem você procura como conselheiro, como discipulador, for uma pessoa que você sabe que tem um bom testemunho da fé, que é um cristão verdadeiro, essa pessoa está apta a te discipular, mesmo que ela pense diferente de você num ponto ou no outro. Eu tenho irmãos que eu discipulo que são corintianos, por exemplo, e é uma benção. Eu tenho andado, ele até levantou a mão ali, mas acontece. Mas assim, a gente tem sempre esperança, né? Pessoas dispostas a aprender. Então, muitas vezes você ora, se coloca diante do Senhor, aí você fala, tem fulano, gostaria muito de andar com ele. Aí você vai e conversa, não, obrigado, eu não quero. Conversa de novo, não, obrigado, eu não quero. Aí tá bom, eu vou, eu faço. Aí começa a encontrar, falta uma, falta duas, falta... Irmãos, às vezes você quer andar com aquela pessoa, mas ela não quer ser ajudada, ela não quer ser tratada. É importante que essa pessoa seja exortada e fale, olha, você pode até chegar e falar, irmão, cuide com a sua vida. Se você não quer ouvir, se você não quer andar junto, isso é algo muito sério e precisa ser tratado. Você não quer andar? Nós não vamos andar. Mas é necessário que haja aí um nível de responsabilidade mútua, de cuidado mútuo aí. Então, a gente tem que estar andando com pessoas dispostas. E se a pessoa não tiver, a gente ora por ela. Às vezes, em algum momento, ela vai voltar, mas cuidemos com isso. Não adianta ficar... Muitas vezes, o murro em ponta de faca que a gente fica dando é porque a gente quer fazer do nosso jeito e não aquilo que o Senhor quer. Às vezes, aquela pessoa não está na hora ainda. Mas você quer aquela pessoa, então, mas o Senhor não quer. Então, a gente tem que aprender a respeitar isso também. Que seja fiel para ensinar ao próximo. Então, isso também é uma coisa importante. Se a pessoa com a qual... Isso é uma das... Acho que foi até o irmão Gabriel. Cadê o irmão Gabriel? Está aqui. A coisa que uma vez alguém me falou, algum irmão que andou com o irmão Gabriel, me falou que o irmão Gabriel falou para ele. Assim, logo no começo já perguntou, você está disposto a discipular outras pessoas? Eu não sei se isso deve ter acontecido. Se a pessoa falar, não, eu quero aprender para mim, eu não quero passar para ninguém porque eu sou tímido, eu tenho vergonha. Olha, ou porque eu tenho preguiça, ou porque outro motivo, seja lá qual for. Uma pessoa que não está disposta a falar de Cristo para outras pessoas, possivelmente ela precisa ser evangelizada. Então, se a pessoa está, não, eu quero só para mim, talvez essa pessoa não esteja apta para ser discipulada nesse momento. E aí é um outro cuidado que a gente tem que ter. Né? A igreja, lembra de Timóteo 2, 2 Timóteo 2,2? Fácil de lembrar o texto. Ensina homens fiéis que queiram ensinar homens fiéis. A gente tem que cuidar com isso também. E agora o como. E aqui tem várias sugestões, conselhos, coisas que eu tirei dos livros e muito vem da nossa prática cheia de lutas e dificuldades, né, que todos aqui nós temos, né, que possam talvez vir ajudar. Eu não sei se eu comentei, né, mas a gente vai abrir para perguntas depois. Se você tiver alguma pergunta, deixa anotadinho aí. Como eu vou falar de vários assuntos práticos, às vezes vai ser respondida a sua dúvida, mas depois ao fim você pode fazer. Primeiro, que bem prático. Lembra da intencionalidade? Encontros regulares. Vamos fazer quando der. Não vai dar nunca. Não dá. A gente sabe que não vai dar. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho procurado fazer uma agenda mesmo. Eu tenho dias que eu faço, dia tal, dia tal. O que seria essa regularidade? Eu entendo que o melhor mesmo seria semanalmente, no mínimo semanalmente. Eu acho que seria o ideal. Mas às vezes a gente não consegue, especialmente se você está andando com mais de um irmão. Então, no mínimo, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, eu acho que seria razoável andar dessa forma intencional, sentando com esses irmãos. Aí, cerca de 1 hora, um pouco menos, um pouco mais, vai depender muito da interação ali entre os irmãos, né? O que vai ter que ter no momento que você senta com o seu irmão? É muito importante que tenha oração, que tenha a leitura da palavra e que tenha ali o compartilhar, né? Um momento de comunhão. Vocês vão conversar, vocês conversam sobre as questões da vida, questões das lutas. Tem que cuidar para que não se torne uma conversa irrelevante. Então, é lógico, a gente pode conversar sobre assuntos banais, sobre coisas não tão importantes, futebol, não sei, pode. Mas se você ficar 1 hora falando sobre isso, não foi discipulado. É normal que isso aconteça em algum momento, mas o discipulado ele tem que ser intencional. Tome cuidado, o horário é um negócio importante. Se você coloca olha, vamos ficar aqui 1 hora, depois a gente conversa outra coisa, vocês oram, vocês vão ler a Bíblia, vão ler o livro, vão conversar entre vocês. O compartilhar das lutas do dia a dia, isso vai fazer parte.
olha, eu estou tendo luta aqui, eu estou tendo luta ali, eu não estou conseguindo, nisso aqui eu consegui vitória. Tudo isso faz parte desse processo. Mas regularidade. E aí, leitura da palavra, oração e comunhão entre os irmãos. E um tempo pré-definido. 1 hora, eu acho que é um horário bom. Um estudo conjunto. O que eu vou estudar no meu discipulado? O que eu vou ler? Irmãos, aqui varia bastante. Tem irmãos que gostam de ler livros da Bíblia, por exemplo. Às vezes a gente senta junto, conversa, assim, tem algum livro que você gostaria de estudar? Né? Então, eu gostaria de ler Efésios. Então, vamos ler Efésios. E a gente vai ler aqueles capítulos de Efésios. Outros irmãos, às vezes, querem estudar um livro. É importante você ter esse discernimento de sentar, orar, conversar a respeito. Mesmo porque alguns irmãos já nos procuram com uma situação bem específica que ele quer tratar. E às vezes você tem um livro que pode te ajudar nesse caminho, que você já conhece, que você já trabalhou com outras pessoas. Então pode ser um livro, pode ser um livro da Bíblia, né? A gente tem que ter sensibilidade para isso. Pode ser, tem pessoas que usam, por exemplo, o pessoal lá da igreja do Mark Dever, lá nos Estados Unidos, eles usam muito os sermões que estão sendo pregados na igreja. Possível também, mas vai de cada um sentar e conversar a respeito, tendo sensibilidade. O cara que chega e fala assim, o negócio é o discipulado comigo é assim, é esse livro, a gente vai ler, tal, já está começando de uma forma meio estranha, porque não está atento à necessidade do irmão que está ali. Uma coisa importante, lembra que a gente falou que é importante que você ande com irmãos que são membros aqui da comunidade? Então, assim, quando eu coloco fidelidade à confissão de fé da comunidade em questões teológicas, significa o quê? A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, não são as confissões. Mas a comunidade cristã de Londrina, ela tem uma linha teológica muito clara e muito explícita. A gente tem uma confissão e toda igreja aqui conhece, né? Ela está lá no nosso site, a gente já pregou sobre todos os pontos dela nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos. Ninguém, para se tornar membro aqui da comunidade, precisa falar assim, não, eu entendi perfeitamente a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, e eu concordo 100% em cada ponto dela. Não. Para ser membro aqui da comunidade, você tem que crer em Cristo Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. É isso. Mas um cuidado que você deve ter por fidelidade à sua igreja, a qual você se submete, a qual você é membro, é o quê? Respeitar a confissão de fé. Se você, por exemplo, discorda de um ponto específico da confissão, ou aqui eu não estou falando da palavra, estou falando da confissão, você discorda daquele ponto, seja fiel à igreja para que naquele encontro que você está sozinho com o seu irmão, que às vezes é mais novo da fé, você não falar contra isso. Por exemplo, eu fui membro de uma igreja presbiteriana do Brasil por 7 anos, mas eu sou batista. Em termos de batismo, eu creio que a forma ideal é o batismo quando nós somos adultos, o credo batismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja pedobatista, ou seja, batiza crianças. Eu sabia disso quando eu fui até lá. Eu deixei claro para o presbitério da igreja a minha posição, eles respeitaram a minha posição. Mas em nenhum momento, mesmo tendo ministério de ensino lá em alguns momentos, em nenhum momento eu me levantei quando não tinha nenhum presbítero velho e falei assim, agora eu vou explicar para vocês porque o batismo infantil é errado. Isso seria mesmo crendo dessa forma, mas eu devo lealdade àqueles irmãos que estão ali. É o meu papel fazer isso. Então, tome cuidado para que você não seja alguém que está causando divisão no meio da igreja porque você discorda. Você discordou? Guarde a sua discordância para você e trate com os irmãos que são mais velhos na igreja, os presbíteros da igreja. Não é você resolver com a pessoa que você está debaixo da sua influência. Tome muito cuidado com isso. Além de estudos, na medida do possível, é importante ter o quê? Comunhão. Então, assim, a gente vai ter esses momentos regulares de estudo? É isso aí, de estudo, de meditação, de oração? Ótimo. Mas, irmão, se for só isso, é pouco. O momento do discipulado é um momento de amor, de você conhecer alguém e amar essa pessoa, com as lutas e dificuldades dela. Sendo assim, é muito importante que a gente tenha contato. O WhatsApp ajuda muito isso, ligar, conversar às vezes, marcar uma janta, sair junto, as famílias se conhecerem, tudo isso faz parte desse processo. É importante que nós nos amemos. Como que você fala, eu amo muito o irmão, mas não quero ver a cara dele? Isso não é amor, isso é força, isso é religiosidade. Possivelmente a pessoa está fazendo porque precisa. Então, assim, é importante que a gente tenha esses momentos. Orar regularmente um pelos outros.
Você está discipulando alguém, você está encontrando essa pessoa a cada 15 dias, às vezes por motivos que você não tem controle, às vezes até mais espaçado, talvez você vai ficar, e já aconteceu comigo, às vezes ficar mais de um mês sem encontrar alguns irmãos. Porque um viaja, o outro viaja, já aconteceu, já. Mas em nenhum momento eu parei de orar por esse irmão. E eu sempre peço para que os irmãos orem por mim. Isso faz parte. Ah, mas só orar? Irmãos, oração não é só, nunca é só. Oração é coisa séria. Oração é ordenança de Deus e oração, né, a palavra diz, né, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ser sensível à necessidade da pessoa, isso é muito importante. Ah, nós vamos estudar o livro de Efésios, por exemplo. Aconteceu com alguns irmãos aqui, eu comecei a estudar o livro de Efésios. Mas aí chegou no momento a gente começou a perceber que a palavra de Deus jogou luz naquele momento, na vida da pessoa, e a pessoa percebeu que ela estava com uma luta específica e difícil numa área X. Então a gente focou naquela área. Então agora a gente vai estudar talvez um livro específico, ou usar um outro texto das Escrituras que é mais específico. Então a gente tem que estar sensível à situação, sensível à mudança. Discipulado não é coaching, tá bom? Então tem pessoas, você fala assim, nossa, isso vai acontecer? Nós todos aqui, que um dia queremos ser um discipulador, você vai ser tentado a ser coach. Por que você vai ser tentado? Você quer ser, eu quero ser importante para a vida daquela pessoa, eu quero que lá na frente ela olhe e fale assim, se não fosse o Danilo na minha vida teria sido um desastre. Isso aí é mentalidade de coach. Isso é mentalidade de coach, isso não pode ser. O discipulado, o ideal do discipulado seria que aquela pessoa terminasse conhecendo cada vez mais de Cristo, né, mais parecida com Cristo, isso é santificação, e que ela nem lembrasse quem eu sou. Esqueça. Quando foi que a sua vida mudou? Foi o dia que eu li aquele texto de Salmos primeiro e eu vi que os meus caminhos estavam errados. Glória a Deus quando isso acontece. Mas entenda, aqueles que vão discipular aqui, eu espero que todos os membros dessa igreja discipulem alguém um dia, você vai ser tentado a querer resolver o problema das pessoas. Não, qual que é o seu problema? Eu estou na dúvida se eu compro a casa ou não compro. Vem cá que eu vou resolver para você. Nós não podemos resolver nada para ninguém. Nós devemos apontar Cristo para as pessoas, os princípios da palavra, os textos da palavra, orar pela pessoa, mas é ela quem decide. Todo mundo aqui que já discipulou já caiu nisso, de tentar resolver o problema dos outros. Não somos nós quem devemos responder. A pessoa resolver, as pessoas diante do Senhor é que deve fazer isso. Discipulado não é aula particular de teologia. Tem muitas pessoas que creem que não podem discipular porque não conhecem o suficiente de teologia. Então, teologia é muito importante. Teologia nos ajuda, dá clareza, dá para nós compreensão adequada, que vai nos ajudar. Mas o discipulado não é uma aula. Não é uma aula. O discipulado é um caminhar junto. Esse é o grande ponto. Então, uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento teológico, ela pode discipular sim. Mas e quando tiver dúvida? Elas podem aprender juntas. Elas podem estudar juntas. E quantas vezes a gente faz isso? A gente senta, isso eu não sei. Né? A gente tem que ter também maturidade para responder muitas vezes, eu não sei. E o que a gente faz nesse caso? Senta do lado e aprende junto. Vai ler, pergunta para outras pessoas mais velhas, que estão há mais tempo. Né? Então, não é aula de teologia. Outra coisa importante, eu já vi um pouco de confusão nesse sentido. Discipulado não é aconselhamento bíblico. Peraí, mas discipulado não envolve dar bons conselhos? Envolve dar bons conselhos. Mas o aconselhamento bíblico, vamos dizer, no sentido estrito da palavra, que é aquilo que muitos irmãos, pela graça de Deus, têm sido levantados para trazer, aqui no Brasil tem chegado bastante, pela ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, pela Nutra, o Andrew Jumper tem cursos nesse sentido, e que isso é muito importante. O aconselhamento bíblico, muitas vezes, é para tratar problemas muito específicos, muito complicados, e que às vezes vai demandar um acompanhamento de alguém que foi treinado para isso. Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma luta severa com depressão, ou um problema de casamento, por exemplo, teve um adultério e está no processo de recondução. Nesse caso, irmãos, essa pessoa que está passando por esse problema, ela pode e deve estar sendo discipulada por um irmão que está andando com ela ali. Mas
muitas vezes, e geralmente é isso que acontece, ela vai passar por um processo de aconselhamento bíblico com conselheiros treinados para que ela possa, isso ao mesmo tempo, ser liberta daquela luta, daquele problema, entendeu? Então, por exemplo, em muitas situações, a gente está aconselhando alguém, ou está andando com uma pessoa, mas você fala, olha, irmão, essa parte aqui eu não consigo te ajudar, eu não sei. E aí a gente pede ajuda para os universitários. Marcos Salles está ali, né? Mas graças a Deus não é irmão, mas os presbíteros da igreja e irmãos que estão próximos ali. Por quê? Eu digo porque tem situações que a gente não sabe resolver. Já aconteceu comigo. Tá, irmão? Isso aqui eu não consigo. E aí o que eu faço? Eu busco. E às vezes essa pessoa vai ser levada para um aconselhamento que vai durar um tempo, mas ele vai andar junto com o discipulado. E o discipulado não precisa parar por causa disso. Mas a gente precisa fazer isso. Os presbíteros da igreja, eles estão aqui para ajudar vocês nesse processo. Eu não quero começar a fazer discipulado porque eu não sei. E se acontecer alguma coisa que eu não sei resolver? Nós também não sabemos resolver tudo, irmãos. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês a encontrar uma forma, pelo Espírito Santo de Deus, de encontrar saída para isso. Tá bom? Então, fique atento a isso. Porque muitas vezes você fala assim, eu não quero começar porque eu não vou saber responder e porque eu não vou saber fazer. Eu sei disso. Mas nenhum de nós aqui está apto. Eu tenho estudado muito aconselhamento bíblico ultimamente. Você pega aqueles irmãos que trabalham com isso há 40 anos e eles falam, eu não sei todas as respostas, eu não consigo. Às vezes acaba e eu preciso ir procurar a ajuda de outros irmãos. Essa é a realidade nossa. O ser humano é muito complexo, né? Pela queda a gente ficou bem complicado. Discipulado não é terapia. Não é para você se sentir bem. Eu falei sobre aconselhamento. Eu quero sentar com alguém que me faça sentir bem. Não é para isso. Discipulado é um irmão andando com outro irmão, né? É ferro afiando ferro, muitas vezes. E às vezes você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Isso é discipulado real. Então, eu já tenho tanta luta, eu estou andando com o irmão e ele fica falando que eu estou pecando. Aí é demais para mim. Não, eu quero alguém que me faça sentir bem. Você quer se sentir bem? Tem Netflix, tem o Amazon Prime, tem bastante coisa que não vai te confrontar. Mas a igreja, e também não é para ficar só apontando o dedo na ferida das pessoas, é óbvio. Mas vai fazer parte desse processo. Às vezes a gente escuta de irmãos, eu não gosto porque fala coisas que eu não gosto de ouvir. Mas o papel da igreja muitas vezes é esse mesmo. É lógico que a gente não deve ter um prazer mórbido, né, como eu disse, em machucar as pessoas, não é isso, mas tendo esse cuidado, esse zelo. Assuma sua ignorância, já falei sobre isso. Você não sabe? Fala que não sabe. É a coisa mais bonita que alguém pode fazer, mais humilde. Mas eu já estou andando há muitos anos. Não tem problema. Isso vai até edificar a pessoa, porque ela vai saber, se ela for nova na fé, que nenhum de nós aqui tem capacidade de saber tudo. Todos nós somos dependentes do Senhor. E o ambiente discipulado é um ambiente transparente, deve ser um ambiente transparente, e deve ser um ambiente sempre de seguro. O que eu quero dizer com isso? Eu fiquei sabendo alguma coisa. Eu posso sair contando para os outros? Não, jamais. Se for uma situação que você entende muito séria, muito complicada, e que precisa ser tratada, por exemplo, com a liderança da igreja, é importante que você fale com a pessoa. Fala, olha, irmão, isso que aconteceu é algo sério, é algo que precisa ser tratado com a liderança da igreja, mas eu estou te avisando, eu quero, vamos lá falar, vamos sentar junto, vamos orar. Às vezes você dá um tempo para a pessoa, porque pode ser algo... Não, é o seguinte, eu estou em adultério, mas eu não quero que ninguém fique sabendo, tá? E você não conta para ninguém. Não é assim que funciona. Se isso vir a acontecer, é algo que o discipulador ou a pessoa que está andando junto tem que falar, olha, isso precisa ser tratado, precisa orar, você precisa fazer algo a respeito. Se a pessoa não fizer, isso vai ter que ser levado para frente. Mas isso são situações muito específicas. E isso não abre brecha para você sair falando da pessoa a quem você está andando junto. Tá bom? Seriam essas considerações que eu queria fazer com os irmãos. Eu sei que ficou um pouco mais além do que eu gostaria, mas eu creio que dá tempo da gente fazer algumas perguntas aí. Não sei se tem alguém querendo fazer pergunta. Eu queria deixar à vontade. Se a pessoa quiser levantar a mão, a gente tem um microfone separado para isso. Irmão Jonatas, vixe, o rapaz que anda comigo, vamos ver o que ele vai falar. Todo cristão é um discípulo, ponto passivo. Sim. Nisso. Mas me parece que à luz de João 6,66, por exemplo, quando Jesus tem aquele discurso e fala que alguns dos discípulos já não andavam mais com ele. Uhum. Né? Dentro da multidão, alguns que seguem, no sentido de seguir a Jesus, mas que em algum momento, por não ser cristãos de verdade, abandonaram. Então, assim, todo cristão ele é um discípulo, mas talvez
a intenção de que alguns discípulos não necessariamente são cristãos no sentido de só seguir Jesus superficialmente. Sim. Não sei como é que se encaixa isso. Não sei, eu vou colocar de uma maneira bem... Quando a gente fala de joio e trigo, para nossa tristeza, eu torço para que não seja assim. Mas eu não estaria errado biblicamente em supor que algumas das pessoas que estão aqui hoje não creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles estão aqui? Estão. Eles estão seguindo? Estão. Eles estão vindo? Estão. Estão seguindo? Discípulos? Sim. Mas não são cristãos. Então eu creio que nesse sentido, talvez. A palavra discípulo, ela não significa ser um seguidor fiel. Discípulo é um seguidor. É um seguidor só. Então, quando a gente vai ver, esse é um texto a outros de discípulos que não eram genuínos discípulos. O joio é discípulo. Estão dizendo que seguem, né? Mas não são cristãos de fato. Mais alguém tem algum questionamento? Aqui, irmã Núria. Não, eu só estou pensando da importância de que haja sempre, da parte da pessoa que topou discipular, muita aceitação da pessoa, seja o tamanho do problema e o que ela for contar, né? Porque cada caso é um caso, né? Eu já contei para alguns irmãos que, no meu caso, eu estava completamente despirocada e foi a aceitação e o cuidado e o carinho e a firmeza na palavra dos irmãos que me levaram a pensar, não é possível que exista gente assim, né? E sem tratar, quer dizer, bom, aí está, no devido tempo, fui encaminhada para quem pôde realmente me abrir. Mas não foi um caso de ficar tratando, inclusive, do problema. Eu sempre falo que eu vi Jesus nessa família muito antes do que soube alguma coisa, inclusive, né? Então, eu acho que isso nunca houve um olhar de recriminação ou de rejeição, e olha que eu estava uma bagunça. Mas isso que a irmã falou é algo importante. A gente tem que cuidar o quê? Aqueles que são chamados para ser discipuladores são quem? Os cristãos. Um cristão, a primeira coisa que ele precisa é reconhecer, isso o Espírito Santo faz por ele, né? Ele precisa reconhecer, antes de se tornar cristão, é que ele é um quê? Pecador. Nesse sentido, quando eu vejo uma outra pessoa andando em pecado, o meu sentido deve ser, eu preciso ajudar essa pessoa a fugir do pecado, mas ao mesmo tempo eu devo ter misericórdia, porque eu sei que por que eu não estou fazendo aquilo? Não é porque eu sou melhor que essa pessoa, mas porque, de alguma forma, o Senhor tem me guardado. Mas aí o meu coração se coloca com misericórdia. E às vezes, irmãos, vocês vão ouvir coisas, aqueles que vão começar nesse caminho, que te assustam. E assustam mesmo. Agora, quando você ouve isso, o que você faz? Não quero mais andar com essa pessoa? Quem faz isso não sabe o que é cristianismo verdadeiro. Não tem uma compreensão adequada de pecado. E não tem uma compreensão adequada antropológica. O que é antropológica? Do ser humano. Quem acha, nossa, isso aí jamais, é porque não sabe até onde cada um dos seres humanos, inclusive você e eu, poderia chegar. E aí é óbvio, a gente escuta, a gente ouve, e isso não é aceitar o pecado. É você amar o pecador e, na medida do possível, ajudar essa pessoa a olhar para Cristo, porque só Cristo vai poder libertar essa pessoa do pecado. E muitas vezes, que nem a irmã comentou, a gente vai precisar até de ajuda de outros irmãos. Mas isso faz parte de um processo. Então é muito bom isso. Muito cuidado com o olhar julgador. Toda vez que você acha, nisso aí eu não cairia. É Pedro, lembra do Pedro? Senhor, todos vão te abandonar, menos eu. Cuidado. Aqui, irmã. Danilo, antes eu tinha uma visão assim mais ampla do discipulado, no sentido assim de que todo mundo tinha condição de discipular todo mundo. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais restrita nisso, justamente por causa dessa responsabilidade que você colocou, do risco que é, às vezes, uma pessoa se achar no direito de dizer para outra como ela deve ser, como ela deve agir, ou, às vezes, até mesmo criar um novo sistema dentro da igreja.
Não seria mais prudente que a própria sempre passasse pelo crivo da igreja, Sim. esse, entre aspas, corpo de discipuladores? Sim. Olha lá, o meu Marco vai. A gente está procurando fazer isso. Eu sou responsável pelo discipulado entre os irmãos, a liege das irmãs. É claro que no processo nós erramos. Nós estamos falando aqui de pecadores se ajudando. Mas é necessário. Por isso que alguns critérios, ser membro da comunidade, nós estarmos caminhando, não é para você, então agora eu vou pegar aquele irmão e discipular. Nós precisamos saber. Está debaixo da submissão. Você tem a liberdade? Claro que tem. Você não depende da liderança da igreja. Mas se você está nessa igreja e se submete à liderança dela, então você não pode fazer o que você acha que deve fazer. Sozinho. Então, tem que haver esse cuidado. O nosso desejo é que todos se ajudem, mas há um processo. Né? E aí, eu tenho falhado nesse processo de, mesmo com os irmãos que eu caminho, erro no processo. Nesse procurar outros irmãos que podem se ajudar também tem errado, mas nós entendemos que deve passar pela liderança da igreja, sim. A gente tem esse controle, né, que a gente acompanha até para saber, de fato, quem está andando com quem. Eu estava conversando sobre esse ponto específico com a minha esposa ontem, né? A gente estava falando sobre isso. O que eu queria deixar muito claro para a igreja é o seguinte ponto. Não há cristão que não possa ou que não deva vir a ser um discipulador. Se isso vai acontecer hoje, ou daqui a alguns meses, ou daqui a algum ano, isso é um processo. Às vezes a pessoa não está pronta ainda. Mas o que ela nunca pode fazer é, eu não quero isso. Então, se você entende que hoje você não está preparado, é momento para fazer o quê? Se preparar. Então, procure ajuda, procure a liderança, procure irmãos, irmãs, né, se for o caso de mulheres. Eu só queria que isso ficasse claro. De fato, a gente tem esse controle, a gente tem as planilhas, que a gente quer ter isso visto e fiscalizado num bom sentido, né, no sentido mesmo da palavra episcopo, que é supervisionando. Mas o que eu creio que não deva ser nunca uma justificativa para mim, ou para você, ou para outra pessoa não discipular é, eu não sei, eu não nasci para isso, eu não quero fazer isso. Então, se você crê que você não está apto para fazer isso, busque no Espírito Santo essa aptidão, porque você tem um dever de discipular, nesse sentido. Mas não é para sair todo mundo começando a fazer sem ter base, não é isso. Mas assim, se você entende que você não tem, procure. Eu tenho dúvida, eu quero saber, eu quero começar, procure um de nós. Ou a liege para as meninas, né? E a gente vai dar essa direção, a gente vai ajudar. Mas isso vai tudo acontecer debaixo da supervisão da comunidade. Ok? Amém, irmãos. Então eu creio que seja isso. Graças a Deus aí pelas perguntas, que ajudaram bastante até nessa compreensão. Então, irmãos, trate isso diante do Senhor. Entenda que que o discipulado é uma manifestação da nossa fé. Ajudar uns aos outros. Eu já estou fazendo isso, caso eu possa? Não, eu não estou fazendo isso. Por quê? Por preguiça? Então, cuidado. Clame ao Senhor, busque nele a direção, a sabedoria e conte sempre conosco, os irmãos aqui da liderança, para que a gente possa ajudar vocês nesse processo. Tá bom? Deus abençoe.